Deus tem uma palavra para o nosso coração neste dia. O Senhor já falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com todos vocês a palavra que Ele colocou no meu coração. Já chega aqui compartilhando para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra do nosso Pai. Sejam todos bem-vindos e se sintam em casa. Em nome de Jesus, já quero começar orando por vocês, por aquilo que vocês necessitam, por aquilo que vocês buscam, por aquilo que vocês já estão orando, já estão buscando ao Senhor. E eu quero ajudar em oração em nome de Jesus. Se sentir no coração, pode colocar seu pedido de oração aqui na barra de rolagem para que possamos estar intercedendo uns aos outros. Pai querido, Pai amado, entrego todos esses que chegaram aqui, que o Senhor os trouxe, pegou pela mão, porque o Senhor sabe aquilo que eles precisam e necessitam, sabe o que eles precisam ouvir, que através da Tua palavra eles sejam alimentados, que o Senhor possa falar ao coração deles, que eles possam entender a Tua vontade, aquilo que eles estão passando, o momento que eles estão vivendo. É assim que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, e todo aquele que crê diz amém e receba da parte do Senhor neste dia. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai explicar exatamente o que cada um de nós passamos na nossa vida. Os momentos que passamos, todos os momentos de dificuldade, de aflições. Eu quero que vocês saibam que o Senhor está presente, que Ele não está alheio, que não existe nada estranho. Não existe nada estranho. Não é que você esteja fazendo algo de errado, não. É porque é o inimigo que se levanta contra as nossas vidas, contra a tua vida. Ele se levanta de uma maneira porque a vontade que ele tem é de destruir. Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele está no controle. E Ele já está na frente da situação. E que nada sai do controle dEle. E essa palavra vai dizer claramente isso, que tudo está no controle do Pai. Está escrito em Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 4, que vai dizer assim: Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Veja como é forte. Deus querendo fazer o bem para aquelas pessoas, querendo salvar, dar uma vida melhor, uma terra deles. Mas eles, diante da primeira situação, da primeira dificuldade, começaram a pensar em voltar, que era melhor e mais confortável estar na situação em que eles estavam do que viver sendo perseguido. Mas, meus irmãos, eu queria que vocês parassem para pensar e analisar nessa palavra, que muitas das vezes nós, por estarmos caminhando num propósito do Pai, quando o Senhor está nos conduzindo para algo na nossa vida, as coisas saem do controle.
mas saem do nosso controle, daquilo que a gente estava pensando, mas não sai do controle de Deus, porque Deus sabia exatamente o que estava fazendo, era Deus quem estava controlando tudo. Deus deu uma ordem para que eles fossem, que Moisés conduzissem eles para aquele lugar, mas também ele estava agindo em Faraó, ele estava colocando ideias em Faraó, porque é Deus quem conduz todas as coisas. Imagine que nós vivemos como um roteiro de um filme, onde existe alguém que escreve, alguém que sabe o início, o meio e o fim. E existe uma pessoa que escreve tudo isso, ele coloca os bonzinhos e coloca os maus, mas Deus sabe o fim de todas as coisas, ele tem a própria história. E nós não devemos questionar, assim como os israelitas estavam questionando, porque não nos deixou ficar lá. Deixe que a gente seja escravo, deixe que a gente viva daquele jeito, é melhor estar lá do que eu morrer aqui. Não, meus irmãos, Deus não pensa dessa forma. Deus quer o melhor para nós, mas Ele sabe como escreve. Ele sabe como conduz a nossa vida, não cabe a nós saber, apenas obedecer. Se Deus te diz vá, vá, marche e não olhe para trás. Mesmo que ainda não esteja favorável, mesmo que ainda algumas coisas não estejam como você pensa que deveria estar, é como você pensa, não é como Deus pensa. Às vezes você pensa que está errado, alguma coisa está errada, mas Deus diz, não, não está errado. Foi do jeito que eu escrevi para você. É do jeito que eu quero neste momento, porque quando Deus está conduzindo a sua vida, Ele está lá do outro lado, conduzindo outras vidas ao teu favor. Porque quando Deus conduzia o povo no deserto, Ele estava lá mexendo com os egípcios. Estava colocando coisas na cabeça dele para que eles o perseguissem eles. Mas sabe por quê? Porque a glória é do Senhor. Deus não faz nada especificamente para nós, mas para que a glória dele seja revelada aqui na terra. Ele age na nossa vida em situações difíceis porque Ele quer a glória para Ele. Ele quer mostrar para os incrédulos, através da nossa vida, o poder dele. E como? Não tem como não ser numa dificuldade. É num momento de aflição, num momento de angústia, onde que do nada você está numa situação e do nada você já não mais está numa situação, para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi exatamente o que aconteceu. Deus o conduziu para aquele lugar, levou aquela perseguição para aquele lugar, para que todos hoje pudessem contemplar o que Deus foi capaz de fazer pelo seu povo. O que Deus fez e que ninguém no mundo pode fazer, que é abrir um mar de uma ponta a outra, para que o povo dele passasse são e salvo. E que não bastasse isso, quando todos passassem, aquele mar se fechasse contra os inimigos, que é exatamente o que Jesus vai fazer na volta dele. Você sabia que ele vai fazer isso? Ele vai pegar todos os seus, tirar, e todos contemplarão. E todos aqueles inimigos serão o quê? Posto fora. Exatamente o que aconteceu. Todos ficarão de fora, assim como aconteceu com Noé. Noé gritava, Noé falava, chamavam ele de louco, mas chegou o dia onde aquilo que o Senhor prometeu que faria se cumpriu. E todos aqueles que queriam entrar, bateram, mas não conseguiram mais entrar, porque existia um tempo de crer. Existia um momento de crer na palavra. Naquele tempo era na palavra de um homem. Era na palavra de Noé que eles precisavam crer. Hoje nós precisamos crer em quê? Na palavra de Deus. Na Bíblia, no que está escrito, porque é através da fé, é através do ouvir, é através da palavra de Deus que somos salvos. E é necessário que nós possamos crer na palavra do Senhor. É necessário que você possa crer na palavra que o Senhor está te revelando nesta noite. Que por mais que você passe por algum momento de dificuldade, o Senhor já está lá na frente. O Senhor já está cuidando, o Senhor já está provendo. Porque a glória é para o Senhor.
A glória sempre será para o Senhor. Porque assim como Ele deixou escrito aqui na palavra dEle, para que hoje nós possamos contemplar das maravilhas que o Senhor fez pelo teu povo, muitos hoje estão contemplando através da vida de quem? De nós mesmos. Através daquilo que o Senhor faz na nossa vida, através de uma dificuldade que nós vencemos e que nós sabemos que só podia ter sido quem? Deus. Só podia ter sido o Senhor que nos livrou, só podia ter sido o Senhor que abriu, só podia ter sido o Senhor que curou. Principalmente quando ouvimos alguém dizer que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais jeito, mas é o Senhor que dá o quê? A última palavra. É o Senhor que dá a última palavra para alguém que está aqui neste momento, em que possa ter passado um dia angustiado, um dia em que não via mais saída, mas eu quero que você saiba que é o Senhor que dá a última palavra, não é ninguém. Ninguém sabe da sua vida, ninguém conhece mais você do que o Pai, por mais que pessoas não creiam naquele que está no céu. Por mais que não creiam, mas chegará o dia em que contemplarão da verdade que é a palavra. Da verdade que é a palavra de Deus. Contemplarão da volta de Jesus, mesmo que não queiram ver. Mesmo que não queiram ver, eles verão, porque é assim que está escrito. Meus irmãos, eu quero que vocês creiam que o Senhor é o único que dá a última palavra.